Fala pessoal, bem-vindo ao canal Mundo dos Vídeos Exclusivos. Hoje você vai assistir a verdadeira história do que aconteceu com o submarino que implodiu. Isso pela voz da Alana. A Alana, que está aqui ao meu lado, vai narrar para vocês agora. Mas antes disso, peço a você que se inscreva no canal, curta e compartilhe os vídeos aqui do canal Mundo dos Vídeos Exclusivos. Bora pro vídeo? Vai, Alana! Em 18 de junho de 2023, um submersível operado pela empresa OceanGate desapareceu nas águas internacionais do Oceano Atlântico Norte, próximo à costa do Canadá. O submersível estava em uma expedição turística para ver os destroços do Titanic com 5 indivíduos a bordo, incluindo o fundador e CEO da OceanGate. Devido à estimativa de 3 dias de suprimento de oxigênio, houve um enorme esforço de resgate pela Guarda Costeira dos Estados Unidos e pela Guarda Costeira do Canadá, que foi infrutífero até o início de 22 de junho, quando evidências dos destroços da embarcação começaram a surgir, levando à conclusão trágica de que o navio implodiu nas profundezas do oceano e não houve sobreviventes. Agora vamos discutir os diferentes atalhos que foram tomados nessa missão e tentar entender exatamente o que aconteceu e o que podemos aprender com tudo isso. Vamos começar com o que sabemos sobre a empresa que operava o submersível, a OceanGate. OceanGate é uma empresa privada dos Estados Unidos, sediada no estado de Washington, que fornece submersíveis de última geração para a indústria do turismo, pesquisa e exploração. A empresa foi fundada em 2009 por Stockton Rush e Guillermo Solem. Rush queria ser astronauta, então ele obteve sua licença de piloto comercial, mas devido à sua visão ruim, ele nunca poderia ser um piloto militar. Em vez disso, ele se mudou de São Francisco para Seattle para trabalhar na McDonnell Douglas como engenheiro de testes de voo para o F-15 Eagle. Após assistir ao lançamento da Spaceship One no deserto de Mojave em 2004, ele decidiu que não queria ir ao espaço como turista. Ele queria ser um explorador, então mudou seu foco para a exploração marinha. Rush era casado com Wendy Rush, que é descendente de 2 pessoas que faleceram no naufrágio do Titanic, o que se relaciona com a história que estamos discutindo hoje. Os trágicos eventos ocorreram durante uma expedição de turismo em águas profundas para explorar os destroços do Titanic, que afundou no Atlântico Norte em 1912. É fácil ficar impressionado com a aviação e a exploração espacial, porque se libertar da gravidade e voar pelo ar parece ser uma façanha incrível. Mas em muitos aspectos, a exploração do mar profundo é um desafio de engenharia muito maior. Tudo se resume à pressão. Não pensamos em pressão do ar, porque ao nível do mar, a pressão é quase inexistente, comparada à pressão do mar profundo. Todas as moléculas existentes acima de nós, empurrando para baixo, resultam no que conhecemos como pressão, mas a água é um fluido muito mais denso que o ar. Então, para cada 10 metros que você mergulha no mar, o equivalente a mais uma pressão da atmosfera é acrescentada sobre você. O Titanic está no fundo do oceano, a cerca de 3.800 metros abaixo do nível do mar. As 2 partes quebradas do navio, a proa e a popa, estão a mais de 792 metros de distância uma da outra e cercadas por destroços, após, é claro, há mais de 100 anos no fundo do oceano. Os destroços estão a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá. Então, para facilitar a compreensão e o perigo dessa profundidade, imagine deitar suas costas em uma tábua de 30 por 30 centímetros. A 100 metros dentro do oceano, a pressão é de 10 atmosferas, o que significa que naquela tábua de 30 por 30 centímetros, sentiríamos o peso de 9.463,7 kg, o equivalente ao peso de 4,7 carros Tesla modelo Y. A 381 metros, temos a altura do Empire State Building, em Nova York. Nessa profundidade, sentiríamos 37,4 atmosferas de pressão, e a tábua de 30 por 30 centímetros sentiria o peso de 36.000 kg. A 490 metros, temos a profundidade máxima de mergulho do submarino de classe C da Marinha dos Estados Unidos. A esse ponto, sentiríamos 48,5 atmosferas de pressão e a tábua que você está sentado sentiria o peso de 43.000 kg. A 828 metros, temos a altura do Burj Khalifa,
Aqui sentiríamos 82 atmosferas de pressão e o peso na tábua seria de 78 mil quilos. Agora, é aproximadamente a mesma profundidade do submarino que mergulha mais fundo em operação nos dias de hoje, o submarino da classe Oscar da Marinha Russa. A 3.800 metros, temos os destroços do Titanic. Aqui, as pressões são de 376 atmosferas e a tábua de 30 por 30, colocada sobre o nosso peito, teria o peso de 361 mil quilogramas. O Titan da Ocean Gate foi classificado para uma profundidade máxima de mergulho de cerca de 4.000 metros. Agora, isso pode parecer insano, mas na verdade não é nem o recorde da maior profundidade que seres humanos já estiveram. Essa honra vai para James Cameron e o Deep Sea Challenger, construído na Austrália em 2012. O Deep Sea Challenger atingiu a parte mais profunda da Fossa das Marianas no Oceano Pacífico, o ponto mais profundo da Terra, e a profundidade incrível de 11.000 metros, ou 36.000 pés. Aqui sentiríamos 1.090 atmosferas de pressão, e aquela tábua de 30 por 30 teria o peso de mais de 1 milhão de quilogramas sobre ela. É um peso absurdo, e isso coloca em perspectiva por que mais pessoas foram ao espaço do que as partes mais profundas dos nossos oceanos. Agora vamos falar sobre os sinais vermelhos da Ocean Gate. E por sinal, a Ocean Gate era um escândalo ambulante prestes a acontecer. Primeiro, as limitações de design do Titan exigiam que a escotilha fosse parafusada por 17 a 18 parafusos do lado de fora. Isso significa que não há como passageiros dentro do submersível abrirem a escotilha. Eles teriam que confiar nas equipes do solo para abri-la. Isso é até compreensível, porque esses submersíveis do mar profundo precisam ser incrivelmente firmes e fortes. A selação contra a entrada de água precisa ser segura, e tudo isso é muito complicado de se criar. Mas isso só mostra porque é realmente importante ter sistemas de reserva e algum tipo de cabo de detonação explosiva que você pode puxar para abrir a escotilha, caso o Titan suba à superfície e ninguém o encontre. E esse era realmente um dos medos no início, é que o Titan poderia subir à superfície e estar em algum lugar ao longo do Atlântico não encontrado, e assim mataria todos sufocados, porque eles não poderiam abrir a escotilha, e o ar poderia acabar. O Titan também não tinha GPS ou outros instrumentos de navegação a bordo, e também não tinha um localizador de farol, como uma caixa preta de uma aeronave, por exemplo. A maioria dos submarinos usam GPS para navegação perto da superfície, que infelizmente não funciona em águas mais profundas. Em águas mais profundas, eles usam cálculos de curso obtidos pelo Gyrocompass dos navios, baseadas em estimativas de correntes oceânicas locais. O Titan, no entanto, se confiava em apenas dados fornecidos pelo navio de suporte na superfície. Em 2019, a Ocean Gate publicou um post em seu blog explicando por que o Titan não foi certificado por nenhuma autoridade naval, o que já era um grande sinal vermelho. A Ocean Gate afirmou que a grande maioria dos acidentes marinhos e de aviação, na verdade, eram resultado de erros do operador e não de falha mecânica, o que por si só já soa totalmente absurdo para a maioria dos especialistas. O jornalista David Pogue, que navegou no Titan para ver o Titanic em 2022, observou durante sua expedição que o navio de suporte na superfície perdeu o rastro do Titan por cerca de 4 a 5 horas e mencionou que a adição de um localizador de farol foi realmente discutida durante aquele acontecimento. Eles ainda podiam enviar mensagens de textos curtas para o submarino, mas não tinham ideia de onde ele estava. David disse que tudo ficou quieto e muito tenso, e também disse que logo após, a equipe da Ocean Gate desligou a internet do navio para que ninguém pudesse tuitar sobre o acontecido. Isso é aterrorizante e só mostra que eles já sabiam que isso poderia acontecer. O navio também era controlado por um controle semelhante ao de videogame, o que faz toda a coisa soar ainda mais perigosa. Agora, vamos falar sobre como chegamos ao Titan. A Ocean Gate começou comprando o Antipodes em 2012, que é um submersível que foi sua primeira cobaia de testes para testar e aprender sobre todo esse empreendimento.
Em seguida, eles construíram o Cyclops One, que foi em colaboração com o Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington. E esse foi uma cápsula de mar profundo, capaz de atingir a profundidade máxima de 500 metros, o que ainda é muito longe de ser o suficiente para alcançar o Titanic. Mas esse era o próximo passo e a próxima direção. No design inicial, o casco foi feito de fibra de carbono e todo submersível mergulharia verticalmente com assentos giratórios para garantir que os passageiros permanecessem em pé. Foi reportado que a Boeing trabalhou com a OceanGate e a Universidade de Washington em sua análise de design inicial, mas já voltaremos a esse assunto porque há um pouco mais sobre essa história do que eles realmente contaram. Finalmente, eles chegariam ao Titan, seu produto final, que seria classificado para 4.000 metros de profundidade. Uma das principais informações sobre o Titan é que esse é um submersível de casco de fibra de carbono e titânio, o que o torna realmente exótico no mundo dos materiais. Estamos usando aço de alta resistência e alumínio há muito tempo, e temos dados de engenharia sobre como eles podem falhar, o que procurar e sobre a metodologia de teste, mas a fibra de carbono ainda é bastante exótica. De fato, qualquer carro que você já dirigiu provavelmente não tem fibra de carbono. As únicas exceções vão para supercarros de ponta, ou mesmo no caso da aviação mais recente com o Boeing Dreamliner. Mas antes disso, sempre usávamos alumínio, titânio e outros materiais assim. Portanto, em geral, há menos conhecimento sobre como a fibra de carbono funciona e por isso é realmente difícil prever o que vai acontecer. Então, após o desaparecimento do Titan em 2023, a Universidade de Washington afirmou que a APL, seu laboratório de física aplicada, não teve envolvimento nenhum no design, engenharia ou teste do submersível. Um porta-voz da Boeing também disse que a Boeing não era parceira do Titan e não projetou nem o construiu. Um porta-voz da NASA também disse que o Centro de Voo Espacial da NASA tinha um acordo espacial com a OceanGate, mas não realizou nenhum teste ou manufatura por meio de sua força de trabalho ou instalações. Basicamente, todas essas parcerias que eles disseram ter estão agora sendo reveladas que não eram realmente parcerias. Este pode ser um exemplo clássico de uma empresa tentando obter credibilidade ao se associar à NASA, por exemplo. Assim, seria muito mais difícil questionar a credibilidade do produto deles. O ex-diretor de operações marítimas da OceanGate apresentou um relatório de controle de qualidade em janeiro de 2018, afirmando que nenhum teste não destrutivo ou de NDI do casco de fibra de carbono havia ocorrido para verificar a existência de possíveis falhas ou erros na estrutura da fibra de carbono que poderiam comprometer a força do casco. A NDI e NDT, ou Non-Destructive Testing, são maneiras de verificar se algo é seguro sem realmente desmontá-lo. Porque a melhor maneira de verificar a segurança de algo é cortá-lo ao meio ou quebrá-lo completamente para verificar a segurança. Mas claro, isso destruiria o produto. NDT é algo que os engenheiros confiam o tempo todo para garantir que as coisas são seguras. E no mundo da fibra de carbono, isso é muito mais difícil, porque a fibra de carbono não se dobra, cede ou forma sulcos e rachaduras da maneira que outros materiais fazem, exigindo assim muito mais informação e percepção. David Lockridge disse que ele foi informado que a OceanGate confiaria no sistema de monitoramento acústico em tempo real, o que ele sentiu que não alertaria a tripulação sobre uma possível falha com tempo suficiente para eles abortarem com segurança a missão e evacuar. No dia após apresentar seu relatório, ele foi convocado para uma reunião na qual foi informado que a janela de acrílico pela qual se olha tinha garantia de apenas 1.300 metros, porque a OceanGate não financiaria o projeto de uma janela classificada para 4.000 metros. Nessa reunião, ele reiterou suas preocupações e acrescentou que se recusaria a permitir testes com tripulação sem uma varredura completa do casco. Como resultado, David foi demitido de sua posição. A OceanGate entrou com uma ação judicial contra David em junho, acusando-o de compartilhar indevidamente segredos comerciais da empresa, tudo como motivo para se livrar dele. Depois que esses testes foram concluídos em janeiro de 2020, o casco do Titan começou a mostrar sinais de fadiga cíclica, e a embarcação foi rebaixada para a descida máxima de 3.000 metros.
Então eles repararam o casco e o classificaram novamente para 4.000 metros de profundidade de mergulho. Mas quem fez o teste e quem deu a classificação é impossível saber. Ao contrário da aviação comercial, não há conselhos regulatórios envolvidos aqui. Estas são águas internacionais. A empresa, obrigatoriamente, teve que registrar o navio mãe que leva as pessoas do Canadá até o ponto de mergulho. Então isso deve ser registrado. Mas o que acontece em águas abertas não é muito regulamentado. Então é muito provável que o Titan não tenha sido regulamentado por autoridades competentes. Uma das primeiras coisas a perceber sobre a implosão do Titan é que provavelmente não houve muito sofrimento. As pessoas provavelmente morreram instantaneamente. Nós mencionamos acima quanto peso você sentiria nessas profundidades. Então você seria praticamente esmagado. Então, o que provavelmente aconteceu é que eles construíram um submersível que, em si, era bastante impressionante. A estrutura de fibra de carbono, a estrutura composta, o titânio. Essa era uma embarcação exótica e tinha uma janela de visualização para ver o Titanic. São coisas que os seres humanos nem sonhavam há pouco tempo atrás. Mas ainda assim, houve muitos relatos de que o submersível parecia mais um produto fabricado no fundo de um quintal, um produto quase que artesanal. E o problema é que todo navio, toda embarcação, todo dispositivo de engenharia tem um tempo de vida operacional. Agora, a forma como os engenheiros fazem isso é testando algo e descobrindo quantos ciclos podemos atingir com esse produto, antes que os problemas comecem a surgir. Em seguida, eles adicionam o tempo máximo de vida do produto. Por exemplo, seu carro funcionará quase que para sempre. Não há pressão envolvida, apenas pressões atmosféricas ao nível do mar. Agora, se ele enferrujar ou coisa assim, isso pode mudar a equação, mas seu carro ainda assim estará bem. E quanto às aeronaves? As aeronaves são pressurizadas e despressurizadas diversas vezes. Você não pode realmente inspecionar cada canto, cada fenda da nave. Então, o que os engenheiros descobriram é que construir algo de alumínio, fibra de carbono, é necessário testar a cada 500 ou 1.000 horas. É necessário uma revisão completa, onde eles desmontam os painéis da parede e inspecionam. Eles saem e verificam se há alguma fissura ou outras impurezas e imperfeições, porque qualquer fissura ou qualquer pequeno buraco pode ser um ponto de concentração de tensão, onde começará a se impor e falhar. Então, finalmente, eles dirão que após determinadas horas, sejam elas 10, 20.000 horas, a aeronave terá que se aposentar. Isso não significa exatamente que ela vai desmoronar a partir daquele momento, mas sabemos que a testamos por tantas horas e nada de ruim aconteceu nesse intervalo. E essa é a janela operacional. As chances são de que um avião provavelmente poderia voar por milhares de voos a mais depois disso, mas não queremos fazer isso. Esse é o tempo de vida operacional da nave. E qual era o tempo de vida operacional do Titan? Ele já tinha sido estabelecido? Eles não estavam fazendo inspeções não destrutivas para ver o que estava realmente acontecendo com a fibra de carbono. Novamente, a fibra de carbono é uma trama entrelaçada que é colocada em padrões alternados e depois colada. É incrivelmente forte e impressionante como material de engenharia, mas também não é tão bem estudada. Temos 100 anos de história e experiência, com aço de alta resistência e alumínio e outros materiais. Mas a fibra de carbono é algo relativamente muito novo. Sempre que criamos algo novo, estamos pisando no desconhecido. Não há um roteiro. E quando você tem que construir embarcações capazes de suportar as pressões das profundezas do oceano, há muita coisa que é desconhecida. E é por isso que não temos versões comerciais para isso. Segundo diversos engenheiros que se manifestaram depois do acontecido, é bem provável que essa embarcação tivesse algum tipo de amassado ou alguma deformação, e ela poderia ser minúscula, mas já seria o suficiente para colocar a vida de todos ali em perigo. O Titan desceu e voltou com sucesso 2 vezes, e na terceira vez ele não aguentou. Então é bem provável que qualquer embarcação que desça a essa profundidade e aguente toda essa pressão deva ter uma vida útil muito curta. E mesmo com a maioria das pessoas dizendo que o valor das passagens para ver o Titanic era extremamente caro por $250.000, na verdade é extremamente barato comparando ao valor gasto para construir e operar um submersível como esse.
o que pode indicar que Rush estava tentando tornar esses ingressos acessíveis e tornar esse passeio mais popular. Segundo muitas informações de especialistas encontradas na internet, o preço mais plausível para essa passagem provavelmente deveria ter sido em torno de $1 milhão. Isso iria permitir que você substitua a embarcação de vez em quando ou faça testes completos para substituir peças. Os especialistas e bilionários a bordo da embarcação provavelmente não sabiam dos riscos que eles estavam enfrentando. Então, é fácil imaginar que no interesse de tentar ser acessível, gerar prestígio, reputação, tentar construir uma marca, tentar construir uma empresa, a OceanGate assumiu todos os tipos de atalhos e riscos, e fizeram coisas que eles não entendiam. Estamos à beira de uma nova era de turismo exótico e exploração, seja indo ao espaço, à lua, à órbita terrestre baixa ou ao mergulho em alto mar. Estamos à beira de ver mais pessoas ricas, sempre ansiosas para a próxima aventura. Então, se vamos fazer isso, é importante perceber o quão inseguro isso pode ser. Tem uma razão pela qual nós sabemos mais sobre o espaço do que sobre as profundezas dos nossos oceanos.